Continuar no Palmeiras, onde ele está muito bem, o melhor jogador do Brasil ano passado. E aí o Dudu quer a seleção brasileira. É isso mesmo, o Dudu quer seleção brasileira. Tá? Esse é o motivo pelo qual ele ficaria no Palmeiras. É claro que o Palmeiras era aquela conversa daquele pichulé a mais, né? Que não é um pichulé qualquer, né? Então tá. Quais são os concorrentes do Dudu na seleção brasileira? Essa tela aí, quem definiu foi o Zé Elias. Portanto, qualquer coisa pode pegar no pé dele. Né? Não, eu só acrescentei um jogador aí que... fez a tela, chegou pro Zé Elias e falou, Zé, tá certo isso aqui? O Zé falou, tá, e acrescentou mais um jogador. Acrescentei só um jogador, Vinícius Júnior. Tá bom. Então tem Neymar, Douglas Costa, Felipe Coutinho, Malcom, Richarlison, Everton, Bernard e Vinícius Júnior. Esse Malcom aí é aquele que o Jornal AS deu nota 2 pela temporada dele até agora no Barcelona. E que o Jean ama de coração. E que o Barcelona, de quem o Barcelona quer se desfazer. Isso, nota 2 para ele, nota 2. Nota 2 para ele, realmente muito mal. Mas são esses os caras. Vou repetir, Neymar, Douglas Costa, Felipe Coutinho, Malcom, Richarlison e Everton, que já foram convocados pelo Tite depois da Copa do Mundo. Bernard, alegria nas pernas, que está no Everton. E o Vinícius Júnior, que está bem lá no Real Madrid. Tá? Então a gente já meio que discutiu isso, mas o assunto vem à baila. Mais uma vez, porque, afinal de contas, a vontade do Dudu, então, de permanecer no Palmeiras tem a ver com a seleção brasileira. Tá chutando, sonhando alto, não pela qualidade, ele tem qualidade, mas pelos nomes que estão ali, ele está sonhando alto, ou dá para imaginar, tem Copa América aí, tem um ciclo que está no início ainda para a próxima Copa do Mundo. E aí, meus amigos? Sonhando alto, acho que não dá para falar isso do jogador que foi eleito o melhor jogador do Brasil em 2018. Mas e os caras que concorrem com ele ali? Não vou nem entrar no mérito do Malcom, por exemplo. Não, aí não dá, eu mesmo já falei. O Malcom tá ali só porque... Eu acho que assim, não é fácil por todos os caras que... A gente tem outros ali, né? Não sei se a gente pôs o William, por exemplo, tava na lista. Não tava ali, não. Mas tem o William do Chelsea. Assim, culpa do Zé Elias, que bateu a lista e não colocou. Beirada, é isso. Estou falando de jogador de lado, ou enfim, acho que tem outros ali. O Brasil está bem servido em relação a essas posições. Mas dizer que é um absurdo do pensar em seleção brasileira é um absurdo. Porque, enfim, o cara foi o melhor jogador do Brasil. Se ele tem uma temporada inteira neste ano, do jeito que foi a temporada, a segunda parte da temporada dele em 2018, mesmo que o Tite não morra de amores por ele, e eu acho que não morre de amores por ele, pelo tipo de jogo e tudo mais, eu acho que ele vai acabar convocando, vai ter que convocar, vai ter que testar pelo menos, e aí tudo vai depender do que o Dudu vai fazer na seleção. Agora, eu acho que ele sonhar em seleção faz todo sentido para o cara que foi eleito o melhor jogador do Brasil, porque senão, do que valerá o nosso futebol aqui? Né? Se a gente tem um jogador que é eleito o melhor da temporada e o cara não tem o direito de sonhar com uma seleção brasileira, aí vai ter alguma coisa muito errada. Agora, evidentemente não é só isso, né? Acho que é até importante aí como informação, né, William, a gente dizer, o Francisco de Laurentiis apurou com gente muito próxima ao Dudu, esse desejo de permanência do Dudu, esse fato do Dudu quer ficar, nasce, a informação vem de gente próxima ao Dudu, e seria um interesse dele, jogador mesmo, né? Não, nem das pessoas que o cercam e tal. É ele, Dudu, que quer ficar, segundo apurou o Francisco de Laurentiis do nosso site. Aí eu fui até ver na outra ponta, né? Porque a gente sabe que muitas vezes também tem esse papo. Quando surge esse papo, muitas vezes você tem gente interessada, né? Empresária, eventualmente, interessada em dizer que o jogador quer ficar, porque depois, na hora que ele vai embora, né? A responsabilidade não é do jogador. Pô, queria muito ficar, mas não consegui. E eu fui tentar apurar na outra ponta. E a informação é exatamente essa na outra ponta também. O próprio Palmeiras admite que o Dudu quer ficar. Então, acho que assim, você tem gente próxima ao jogador dizendo que ele quer ficar e você tem gente do Palmeiras dizendo que o Dudu deseja permanecer. Não é só a seleção, é claro que ele vai querer um reajuste salarial, a gente está falando de acerto financeiro também. O Dudu vai ter que ter um aumento, vai ter que ter o seu contrato de novo revisto, né? E sinceramente, nesse caso... Claro que não é a seleção, é claro que ele vai querer um reajuste salarial, a gente está falando de acerto financeiro também. O Dudu vai ter que ter um aumento, vai ter que ter o seu contrato de novo revisto, né? E sinceramente, nesse caso,
Claro que nunca para pagar salário chinês. Então, o jogador tem que abrir mão também de grana para permanecer no Brasil. E pelo que disseram pessoas próximas ao Dudu e o Palmeiras, ele está disposto a abrir mão. Tem até uma questão que eu quero até perguntar para o Zé. Eu tenho a impressão que às vezes também essa questão de papo de seleção é que às vezes chega no ouvido. Ó, os caras estão olhando, pode acontecer. Você que já jogou, chega? Estão observando, estão de olho? Não, estão observando, estão de olho, chega. O próprio jogador sente também esse tipo de situação, mas então. existe aquele contato, tô de olho, tem gente aqui dentro da CBF que está olhando para você. Isso sempre tem vazamento, alguns vazamentos, né, de informações. E até mesmo o próprio Tite, não que ele faça isso, né, mas estou dizendo a forma como coloca, as palavras, isso dá para o jogador que tenha consciência do que fez, como o Jean falou, que olha, eu tenho chance, o cara passa a acreditar nisso. Né? Então aí vale esse tipo de situação. Porque tem muitos que também falam assim, já procurei saber lá, não estou muito nos planos, então essa é a hora. Tem né? gente, não tem o inverso também? Tem isso aí, você percebe dentro do vestiário, por exemplo, quando você vai convocado. Dependendo da forma, do tratamento, aquilo que você recebe, porque tem isso também, né? Você entende, existe uma linguagem do treinador diretamente, por exemplo, com os titulares e com as reservas, mesmo com a seleção, existe esse certo tratamento, porque é normal, você tem que definir o seu clube, a sua equipe titular, mas você consegue perceber. O Diego Costa foi assim, ele percebeu no vestiário, eu tô aqui só para completar e acabou. Né? Tem outros casos também aí ao longo dos anos, mas acho que o Dudu está certo em tentar e permanecer aqui e acreditar na seleção, pelo que ele vem fazendo, e aí cabe ao treinador entender a importância, como o Jean falou, do Campeonato Brasileiro, né? Porque se você não olhar para um jogador que está há 4 anos fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, sempre sendo destaque de um clube grande, não de um clube que às vezes sofre, mas aí o cara individualmente consegue se destacar. Não, o Dudu vem sendo um dos melhores jogadores do futebol brasileiro há 4 anos. Sim. Não tem como o treinador fechar os olhos para isso. Eu acho. Não, pode falar. Eu acho que a questão de concorrência, eu concordo que ele já faz por merecer uma chance, pelo menos ser testado, mas me pega muito a questão do ano da seleção. Eu acho que pode ter passado o time, por exemplo. Acho que depois da Copa era o momento para ele ser testado, porque ali o Tite fez muitas mudanças, começou... E a gente já percebe que no final do ano ele já começa a pegar o pessoal que ele sabe que ele conta. Por quê? Porque o Tite entra na Seleção Brasileira em 2019 com certa pressão. A Copa América é um campeonato hoje, apesar de a gente pensar, a Copa do Mundo ainda tá lá na frente e tal, mas eu tenho a impressão de que a comissão vai tratar essa Copa América com uma prioridade ainda mais alta por questão de pressão. Então, eu acho que é iminente que a cada passo que a Copa América vai se aproximando, mais esse grupo vai fechar. Entendeu? Eu acho que se não for na próxima convocação, por exemplo, acho que é entre fevereiro e março, né? Acho que é por aí. Não me recordo certinho, mas se não for da próxima, aí eu já fico com um pouco o pé atrás, porque eu já acho que vai... Aí o time, de fato, passou. Porque a campanha na Copa fez com que a Copa América ganhasse uma... Mas tem uma outra situação, né? E aí cabe ao treinador ter as mesmas avaliações e os mesmos critérios. Renato Augusto vem sendo convocado, joga na China. Paulinho foi convocado, joga na China. Estava no Barça. Né? Diego Tardelli, se não me engano, também foi convocado e joga na China. Vale um outro exemplo. O Gil? O Gil foi convocado. Jô, melhor jogador do futebol brasileiro. Não foi. Não foi convocado. Sim. Sendo que ele precisava de um jogador naquela posição. Que o William José na Real Sociedade foi faltando convocado. 3 jogos para uma convocação para uma Copa do Mundo. Sendo que você tinha o melhor jogador de futebol brasileiro aqui e sendo destaque. Ganhando todos os prêmios, sendo campeão, sendo destaque do campeonato. E não foi convocado. Tem aquela coisa que você tem que analisar, ver realmente, falar assim, tá bom. Às vezes eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui. Beleza. Mas existe também a possibilidade da China. Mas o treinador também está olhando. O Renato Augusto foi convocado para a seleção para disputar uma Copa do Mundo e chegou lesionado.
É que eu acho que a China, ele olhou para os caras que sim, mas ele já olhava. Então, ele não olha para esses caras comer a bola na China. Se você prestar assim, porque são os caras dele, né? Você falou todos os caras dele. Mas é o que eu estou falando. Você não pode ficar tratando o clube, seleção como clube. Um dos erros foi isso. E aí, eu acho que você tem que relação avaliar. com o jogador e confiança no jogador. E eu não acho que o Tite tenha essa confiança toda no Dudu. Só que acho que, até por conta da pressão que o Renato estava citando, eu acho que isso pode acontecer. A pressão para uma convocação do Dudu, ela só pode acontecer se ele permanecer no Brasil. Na China, ninguém vai pressionar o Tite para convocar o Dudu. Isso não tem dúvida nenhuma. E acho outra coisa, em relação aos concorrentes. Porque o Renato falou, e é verdade, talvez tenha passado o ponto, talvez ele já devesse ter começado a fazer parte do ciclo de renovação ao final da Copa do Mundo. A questão também, é preciso ser justo, eu acho que não havia um clamor por convocação do Dudu, e talvez agora ainda não haja, mas a questão importante apesar dele estar bem há 4 anos, jogando muito bem no futebol brasileiro, eu falo sem muito medo de errar que os últimos 6 meses, ou desde que o Filipão chegou, o Dudu teve seus melhores momentos no Palmeiras. Então, assim, o Dudu tá jogando mais também, agora, do que o bom futebol que ele já jogava. Eu acho que assim, o que ele jogou nesse segundo semestre, talvez tenha aumentado ainda mais a chance dele de ser convocado. E outra coisa, não vou nem falar do Felipe Coutinho, que não vive um momento maravilhoso no Barcelona, mas volta e meia é decisivo. Acho que a gente tem no William um jogador que evidentemente tem muita capacidade, que é muito bom jogador, que é um concorrente direto ali para essas posições, jogador de já vê algumas alternativas para a escalação do William. E tem um trunfo aí também, o Richarlison parou de jogar pelo lado no Everton, inclusive jogou na seleção como 9 e agora tá jogando de 9 também no Everton. Então talvez você até tire ali. Então assim, você olha, o Douglas Costa está sempre machucado, é uma coisa indiscutível, quer dizer, é um jogador que tem muita qualidade, eu acho muito bom jogador, mas é um jogador em que você não consegue confiar nele fisicamente, né? Embora a Juventus até tenha renovado o contrato dele, é um cara que está, né? Machuca, vai estar à disposição, não está. Enfim, o William, a questão do Richard. Então, não é que a gente olha para o cenário lá e fala, pô, esses caras são todos indiscutíveis. Eu acho que você tem o Neymar, evidentemente, absolutamente indiscutível na linha de mesa. O Felipe Coutinho também indiscutível, por mais que tenha começado a temporada de um jeito com o Barcelona e tenha caído. Mas acho que quando você também fala em pressão sobre o técnico, há uma pressão sobre o técnico por mudanças. Também não me parece que o Tite seja um cara suscetível a pressões de convocação. Mas acho que assim, a fase dos jogadores que são convocados para a seleção, o que vem sendo, também pode influenciar. Numa hora ele falar, bom, peraí, eu confio no William, acho o William um bom jogador, mas deixa eu testar o Dudu. Não é porque vou pôr o Dudu em 2, 3 jogos na seleção, vamos ver o que ele faz. Mas a questão é essa, se não for bem, eu vou chamar o William de novo. Tem que pelo menos levar. O seu advogado, tem que levar, tem que dar uma oportunidade, um amistoso, alguma coisa, não sei. Claro, advogado, ele pode pensar, não vou usar esse cara, não confio. Mas posso ser advogado do diabo em relação ao William? O William veio aqui no Resenha e falou que a melhor partida dele foi contra o México, quando partiu dele, vir por meio, fazer as coisas e tal, porque o Tite... Porque foi o melhor jogo. É verdade. E acho que foi o melhor tempo do Brasil até então na Copa, naquele momento. Que ele falou assim, foi por iniciativa própria, porque o treinador queria que eu ficasse sempre em cima da linha. Bom, mas tô só colocando alguma situação. Não, porque a gente está falando do treinador da seleção brasileira, que o treinador da seleção brasileira tem os seus conceitos, tem as suas metodologias, e para ser bem sincero, e analisando o que vem sendo feito, é difícil para o Dudu ser convocado. A verdade é essa. Eu gostaria, e venho falando que o Dudu tem que ser convocado há um bom tempo, porque ele é o melhor jogador do futebol brasileiro faz uns 2 anos no mínimo. Só que como o treinador não enxerga isso? Como não vê? Qual o critério que foi utilizado? Não convocou o Jô, sendo o melhor jogador, e aí independe de clube.
Independe de clube, se o Jô tá no Corinthians ou não. Era mais E o William José, sim. Mas eu acho que o William ele já joga. O William José? Tá. Tá bom. Então por que a gente disputa o Campeonato Brasileiro? Eu acho que a questão aí é a coerência com a avaliação na questão seguinte. Qual é a coerência? Qual é a coerência? Ser o melhor jogador do Brasil, beleza. Sim. E o William José foi o melhor jogador jogando lá. Firmino e Gabriel Jesus. Sim, não, mas eu não estou falando isso, estou falando de convocação. A gente está falando de chance, de oportunidade. Qual foi a chance que foi dada para o Jô? Qual foi a chance que foi dada para o Dudu, que está há 4 anos jogando um belíssimo futebol? Qual foi a chance? Eu acho que a questão aí foi a chance? é a primeira convocação pós-Copa. Primeira convocação pós-Copa. Quais foram os jogadores que foram convocados? Qual foi a chance dos jogadores aqui do Brasil? Eu estou falando de Brasil, de realidade do futebol brasileiro. O Arthur arrebentando, ele preferiu o jogador machucado. Não, então, acho que isso, tem uma série de coisas. Mas eu acho que tem que olhar caso a caso, né? Jogador por jogador. Mas assim, Jean, tudo bem, mas eu estou falando de jogador a jogador. Você acha que o Dudu, em 4 anos, que ele está arrebentando no Palmeiras, o Dudu há 4 anos vem arrebentando no Palmeiras, ele não poderia ter sido chamado para um jogo? Joga lá, quero ver como é que você se comporta. Ou não? Convocou o jogador, o Tardelli veio da China. Tardelli veio da China, o que ele estava fazendo da China para jogar na seleção brasileira? Não desmerecendo o Tardelli. E o Dudu arrebentando aqui não foi chamado. São esses critérios que a gente tem que questionar. Por quê? Vai mudar de uma hora para outra? Qual foi a convocação? Por que ele não convocou o Dudu pós-Copa do Mundo? Ele levou o Tyson. Ele levou o Tyson. O Tyson jogou? Não. Então, assim, é difícil de você... Eu concordo com o Dudu e ele tem que ter esperança por aquilo que ele vem fazendo. Eu acho que é válido. Mas ele tem que entender uma realidade que talvez o treinador, na próxima convocação, tenha que mostrar para ele. O treinador da seleção brasileira tem que mostrar para ele uma realidade. Eu falei, cara, Dudu, eu acredito em você, vamos lá. Porque senão vai ficar num ciclo vicioso e aí o Dudu vai ter que fazer o quê? Vai ter que bater tiro de meta, pegar a bola no meio campo, driblar 2, 3, 4, fazer o gol, pegar a bola e levar na linha, no gol de novo da saída? São 4 anos. 4 anos que ele está jogando bem, que ele está jogando muito sendo destaque. Como é que você não convoca o jogador, você não dá oportunidade para jogar? Gente, isso aí faz sentido assim. O melhor jogador do Brasil. Só para falar o ano passado. Quantas bolas de prata? Foram 3 bolas de prata, né? E uma de ouro. É isso. Como pode o cara não ter uma oportunidade? Então, eu acho... Não estou dizendo para ser titular em Copa do Mundo e tal, eu sei tudo, mas assim, o Tite fala oportunizar, não é isso na palavra do Tite? Como pode esse cara não ir para a seleção? Eu acho que essa crítica ela é válida, sobretudo para os períodos mais recentes. É isso. Tanto que não havia, nunca houve, nunca se discutiu a não convocação do Dudu para a seleção brasileira. Eu falava aqui. 2015, 16, 17, Jean, ninguém desculpa, falava. Jean. Eu cansei de falar aqui no futebol. O que é que tá? Eu concordo em relação ao Dudu, mais recentemente. O que eu não concordo eu acho que assim, o melhor jogador do Brasil, ele tem que ter a esperança de ser convocado. Ele tem que... Então, assim, acho que não é nem discutível, assim, o Dudu tem razão em querer ser convocado para a seleção brasileira. Claro que ele tem. Eu só acho que assim, não é o melhor jogador do Brasil tem que ir para a seleção. Não, ele não tem que ir para a seleção. Depende de quem são as alternativas que você tem. Mas o Tyson, o Tyson fez o quê no Shakhtar? Tudo bem, mas para ser convocado para uma Copa do Mundo? Mas, por exemplo, no lugar entre o William e Dudu, a realidade que compete o William, por exemplo. Estou perguntando do Tyson. Acho que a questão da analogia... A minha, porque você está ligando a convocação com o William. Eu não estou falando do William. Eu estou falando do Tyson. O que o Tyson fez de diferente do Dudu? O que o Tyson jogou? 2 jogos contra o City, por exemplo, muito bons na e o que o Dudu fez? O Dudu fez 4 anos, então. Quer dizer, 2 jogos vale 4 anos. Eu acho que o Dudu fez os melhores 6 meses da vida dele nos últimos... Acho que ele vem em 4 anos muito bem, mas eu não acho que ele tenha sido regular totalmente. Então, mas o que fez o Tyson em 4 anos para ser chamado para a seleção? É isso. Qual é o critério de avaliação? Quer dizer, 2 jogos vale 4 anos. Não, tudo bem. 6 meses assim, vale 3. É que agora a gente discutir Tyson ou Dudu, de fato... Não, eu estou colocando essa situação assim, em relação de maneira genérica, utilizados. A convocação do melhor jogador do Brasil, acho que ela não é algo obrigatório por ser o melhor jogador do Brasil. Sim. Porque, infelizmente... E eu digo infelizmente porque é um cenário de realidade que os melhores jogadores do Brasil vão para fora. Então,
Você olha para Douglas Costa, você olha para William, você olha para Felipe Coutinho, você olha para Neymar, você vai achar vários jogadores que atuam nas posições em que o Dudu atua, nas várias posições até que o Dudu pode atuar, na linha de meias, e vai falar, pô, esses caras serem convocados não tem questão nenhuma. Aí você olha para um e fala, pô, o Tyson, será que o Tyson poderia ser convocado? Será que faz sentido? Eu tô contigo, eu discuti a convocação do Tyson, a gente tinha até outros nomes no dia da convocação, a gente tem até outros nomes no Brasil mesmo, a gente tinha outros nomes para discutir que poderiam ser numa Premier League com o Dudu daqui. Dudu tá jogando mais que o Bernard. Tá, bom. Mas o nível de exigência é muito diferente. O problema é quando você pega o Tardelli. Porque aí também não tem comparação de nível de exigência. Desculpa, de você testar contra os Estados Unidos, El Salvador e tal. Mas você está pensando na preparação na hora que o momento fica Mas aí eu coloco, Renato, tudo bem. Não, o nível de exigência é diferente e tal. O Bernard está sendo destaque? O Bernard está sendo o cara que faz gol todos os dias? O Bernard está sendo o cara que há 3 anos vem sendo o melhor jogador de futebol brasileiro? Não, por isso eu disse que o Dudu está jogando mais que o Bernard. Sim, mas eu acho que não. Lopes não... Sim, não jogava. Tragam jogadores aqui, Jean. Eu acho que é muito fácil a gente menosprezar o nosso campeonato. Não é menosprezar. Eu acho, menosprezar. Para qualquer momento. Jean, desculpa. Não é menosprezar. A partir do momento. Não, Jean. Não, mas eu estou dizendo pela forma que eu entendi. A partir do momento, eu concordo com você que é óbvio, mas a partir do momento em que você compara o Bernard. O Bernard, a exigência é diferente. Mas é o que eu estou dizendo. O Bernard está jogando bem? O Bernard está fazendo um ótimo campeonato? Bem, Zé. Bernard está fazendo isso? Eu não estou entrando nessa discussão. É óbvio, eu também. Eu falei que o Dudu está jogando mais que o Bernard. Eu acho que você está se apegando a um jogador. Eu estou falando que o nível de exigência é diferente. Eu estou me apegando ao jogador que você está citando. Para mim é claro, é muito mais fácil jogar no Brasil do que jogar na Premier League. Então tragam determinados jogadores para virem jogar aqui. Não tem poder financeiro para tirar o cara daqui e mas na questão financeira, tudo bem, mas tragam jogadores para jogar aqui. Mas não tem como trazer, você está pensando num negócio que você quer inventar. Não, eu estou pensando num negócio, não, eu estou dizendo que uma coisa... Vai aqui, joga 2 semanas aqui pra ver se você vai jogar. Não existe eu estou dizendo que você está falando que são exigências diferentes. Não são? Sim, são exigências diferentes. As exigências do futebol brasileiro também é difícil. Sim, mas é mais difícil que jogar na Premier League. Traz um jogador europeu aqui. Traz um jogador europeu. Mas o europeu não vai ser convocado para a seleção brasileira, Zé. Não. O Bernard joga na Europa, a exigência é o quê? Mas ele é brasileiro. Você quer trazer um europeu aqui para comparar com o brasileiro? Isso. Talvez a gente está falando de convocação. Não, e eu estou falando, você está falando de exigência. O que eu estou falando é que o nível lá é mais forte que aqui. Renato, isso não é menosprezar, isso é ser realista. Eu não estou falando de menosprezar. Estou falando você falou de menosprezar. Falei de menosprezar num outro exemplo que você deu. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a gente fala, as exigências são difíceis, são diferentes. Concordo. Taticamente você tem que ser mais intenso, taticamente você tem que saber se posicionar e com a bola você tem que jogar. Certo? Não é isso. Você tem que saber se posicionar. Fisicamente, sim, eu sei porque eu estou falando de experiência própria. Tá. Certo? Então assim, eu estou falando do cara que jogou, não, Renato, jogou, não, eu estou falando de experiência. Não, você jogou, eu nunca joguei em lugar nenhum. Renato, ninguém está falando isso. Ninguém está dizendo isso, Renato. Ninguém está dizendo isso. Presta atenção. Eu estou falando só que é, como você está dizendo, a exigência e tal. Eu estou falando, eu vivenciei isso e eu estou dizendo para você que pelo que eu convivi com os jogadores europeus, para eles virem jogar aqui, é mais complicado. Por quê? Porque eles não vão ter a proteção que tem taticamente, porque o zagueiro europeu tem as suas dificuldades, então por isso o que acontece? Os times acabam compensando taticamente as suas dificuldades, os meias vão ter dificuldade porque não vai ter essa intensidade, então você vai ter que saber jogar, né? Os atacantes não vão ter tempo para correr. Eles vão ter que saber jogar. O atacante europeu, não todos... Mas qualquer pessoa que você tira de um lugar e põe do outro, ela tem dificuldade de adaptação. Sim, por isso que eu estou dizendo. Claro. Então as exigências são diferentes. Quer dizer, na Europa vale a exigência. Tudo bem, é mais difícil. Aonde estão os melhores jogadores do mundo? Aonde estão? Sim, na Europa. Sim, inclusive os brasileiros, os argentinos, os uruguaios. Você não acabou de falar que pela questão econômica? Sim, por isso. O Dudu é o melhor jogador do Brasil. Então eu vou te fazer uma pergunta. Onde é mais fácil o Dudu se destacar? Jogando no Everton ou jogando aqui no Brasil?
Agora, aqui. Fala, Jean. Eu acho que aqui. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que aqui. Pra te ouvir o Jean, a gente está querendo... Jean. Tem algumas comparações que a gente tem muito pouca base para conseguir fazer, tem muito pouco parâmetro para conseguir fazer. Mas especificamente em relação a atacantes, eu acho que a gente tem que olhar para casos recentes. E eu pego o caso mais recente, mais marcante para mim é do Maxi Lopes. É um cara que não conseguia jogar um jogo praticamente, não entrava em campo no futebol italiano. E quando ele veio aqui, ele conseguiu. O Gabriel Barbosa. Ele conseguiu e tem conseguido fazer. O Gabriel é outro caso. Então, assim, eu acho que... Eu não quero entrar na questão, Zé, do jogador por jogador, porque eu tô contigo em relação a Dudu e Bernardo. Hoje eu tentaria mais o Dudu. Sim, claro, também. Até porque, convenhamos, o Bernardo já jogou Copa do Mundo. É isso. Alegria nas pernas e tudo mais, já teve um monte de possibilidade. O Dudu é um cara que foi pouco testado de fato e deveria ter sido mais testado na seleção. Agora, é claro que na cabeça de um treinador de seleção brasileira... Conta isso também, você saber o nível de dificuldade que o cara está enfrentando. Então, o nível de dificuldade que o Dudu enfrenta é menor